Boa noite, gente! Boa noite, Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores, diretamente aqui do meu escritório, do meu estúdio, enfim, juntamente com a Serafina, né, Serafina? Ela está dormindo, né, não vai poder dar uma boa noite agora, né, Serafina? E aqui na minha frente está a Joaninha, dando umas lambidas nas pernas dela, fazendo aquela pose sexy sem ser vulgar, que ela faz assim com as pernas. Pois é. Gente, você que tá chegando aí, vai deixando boa noite. A cidade onde você tá falando pra gente interagindo aqui. A Samanta já tá compartilhando lá o link da aula, né, da live, pra gente poder chamar todo mundo pra cá. Aline Furlan, boa noite. E aí, gente, a gente vai entrar no tema. Já vou ler perguntas, né? Que não deu tempo de eu terminar aquelas perguntas semana passada. Então eu vou estar terminando hoje. A Samanta já está compartilhando. Então vamos lá. Ai, teve umas perguntas interessantes. Ai, que a pessoa queria que eu falasse sobre amante, né? Vamos falar sobre amante, então. Tomar um cafezinho. Hoje eu tô no cafezinho, ó. Não dá pra vocês verem? Ai! Já fiz caca, né? Querendo mostrar o cafezinho. Derramei aqui na minha blusa, olha. Ah, que pena. Não tem problema. Deixa eu ver quem chegou aí. Jurema, Neuza, Cíntia, né? E a Fátima Beatriz. Boa noite, gente. A pessoa fez uma pergunta assim: Sônia, eu queria saber da visão da amante. Como a amante se vê? Olha, interessante. Por que uma pessoa se torna amante? Quais os possíveis emaranhamentos do seu sistema que possam levá-la a esta escolha? Impactos de uma vida sem poder ser assumida, sem ter um pertencimento na sua relação. Será que isso tem a ver com o seu sistema familiar ou do marido infiel? Consequências quando se tem filhos e esses filhos nem podem ser assumidos. Nossa, eu tenho assim muitos casos de amantes para contar para vocês, muitos casos de constelação. Mas geralmente uma mulher que se coloca como amante, ela está em busca do pai, né? E esse pai teve muitas amantes, ou ele, ou a mãe, o pai teve muitas amantes, né? Ou de alguma maneira a mãe também teve amantes. Ou a mãe foi amante, né? Então, ou a mãe foi amante, ou o pai teve amantes, entendeu? E por que isso acontece? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que tá chegando, já vou responder. E vou contar alguns cases, né? A Lucinéia tá aí, a Débora Alencar e a Leandra. Ai, boa noite, gente. A Débora disse que eu sou maravilhosa. Gratidão, você também, querida. Clemair também tá aí, a Jurema. Você também é maravilhosa. Vocês todos são maravilhosos porque vocês estão aqui vendo uma live de constelação familiar em busca do olhar para a solução, né? Então, assim, quando o pai tem muitas amantes, ele não está disponível para a família. A única maneira daquela filha ter o pai é ela sendo amante. Quando ela é amante, ela encontra o pai no braço do amante. E geralmente esse amante vai ser um homem mais velho, um homem que dá dinheiro para ela, que cuida dela, paga as contas dela, entendeu? Então, dessa forma, ela consegue sentir cuidada e amada por um pai, ao mesmo tempo que ela não pode ser assumida. Entendeu? Quando a mãe é amante, a filha pode tomar para si o destino daquela mãe, né? Ela pode tomar para si o destino daquela mãe e dizer: mãe, eu te amo tanto que eu também vou ser amante como a senhora. E entra naquela sensação do repetir por lealdade, repetir o destino difícil da mãe. E num outro momento,
eu não quero me casar, ou eu não estou disponível a ter um relacionamento, eu não estou disponível, e eu só encontro homens comprometidos para eu não me casar. E por que isso acontece? Porque nós cumprimos promessas de criança, promessas infantis. Então, como nós nos empoderamos, né? A mulher se empoderou. Então, assim, eu vou falar uma frase e eu queria que todo mundo que ouviu essa frase, quando criança, colocasse eu ouvi. Só para a gente fazer uma enquete aqui. A frase é a seguinte: eu não preciso de homem. Quem ouviu, eu não preciso de homem, coloca eu ouvi. A outra frase é a seguinte: não vou pôr não ponha filho no mundo para sofrer. Eu não preciso de homem, não ponha filho no mundo para sofrer. A Aline falou que ouviu. A Débora ouviu. Nícia, boa noite, querida. Então, muita gente ouviu. Ganhei 75 estrelas da Fátima Beatriz. Gratidão, meu querido. Olha, muita gente ouviu, né? Então, nós cumprimos as nossas promessas de criança, né? Então, geralmente, a mãe e o pai tinham um problema de relacionamento e o pai era machista, boêmio, né? E a mãe sofria, né, para criar aquelas crianças e tal. E aí ela falava, gente, para que tanto filho no mundo para sofrer? Então falava isso para a criança já se comprometia com a mãe. Mãe, a senhora tem razão, eu acho que eu não preciso de homem e eu não vou pôr filho no mundo para sofrer. A gente ouviu essa frase das irmãs mais velhas, das tias, né? Da mãe, das mulheres que estavam passando por um processo de empoderamento do eu só fico numa relação se ela não for abusiva. Quando eu cresço, é claro que eu quero um homem, né? Aí eu vou sentir atração pelos homens. Mas os homens que chegam já têm o seu compromisso. Então eles vêm, mas eles não podem ficar, porque você não está disponível. Então você só vai atrair homem casado ou com compromisso. Eu mesmo atraí homens casados quando eu estava solteira. Eu contei isso para vocês já. Entendeu? Por quê? Para que eu não me comprometesse, porque eu tinha todas essas promessas quando criança. Maria da Graça, boa noite. Tanto é que eu falei que eu não podia, falei para minha mãe, né? Eu falava quando criança que eu nunca ia ter filho. Eu falava duas coisas, que eu não ia casar e que eu não ia ter filho. Entendeu? Mas eu me casei. Mas o meu marido não pode ter filho. Entendeu? A Mari, a pessoa já nascia sendo motivo de sofrimento. E sim, porque era um motivo do sofrimento da mãe, né? Por isso que eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto assistido, né? O aborto pelo SUS. Apesar, né? Eu sou consteladora, por isso eu sou a favor. Porque as pessoas vão abortar mesmo, sem SUS ou com SUS. Só que o medo, o desespero da mulher leva ela a fazer os abortos, né? Geralmente a mulher não tá abortando o filho, ela tá abortando o medo, a situação, né? Depois elas vêm tudo fazer constelação, porque fica arrastando aquela dor a vida inteira. Entendeu? E aí, né? Então, por isso que eu sou a favor, que a pessoa tem um lugar para ela ir lá no SUS e ela tem ali um aconselhamento que ninguém vai julgar ela, mandar prender ela, que ela quer fazer o aborto, ela está desesperada, mas que ela tem ali um processo de acolhimento, que aquelas pessoas possam olhar para ela e acolher a dor dela, entendeu? Sem ela precisar fazer loucuras. Eu atendi uma moça esses dias que ela fez um aborto e foi embora para casa e ficou sangrando debaixo do cobertor. Sabe, morrendo de medo de morrer. Sei como é que parou a hemorragia dela. Entendeu? Então, no fundo, as ricas fazem aborto, não são julgadas, elas vão tudo para a igreja cantar louvor lá com fazendo de conta a família cristã brasileira. E os homens, tudo fino, pagando, né, um dinheirão nessas clínicas chiques. E as pobres, faveladas, vão morrer julgada, percebe?
E sendo assim, como eu sou consteladora e eu não vou julgar, né? Então, Bert tem uma frase que eu até coloquei hoje no Google. Eu vou até olhar aqui para eu falar para vocês a frase. Peraí. Eu quero falar exatamente como ele fala. Jurema, é verdade. Então, não é verdade, Jurema? E aí, a gente precisa tirar o julgamento. Senão você não vai conseguir ajudar as pessoas e nem é você. Se você fez aborto ou alguém da sua família fez aborto, você não consegue ajudar nem você, nem as pessoas da sua família, nem seus clientes. Entendeu? A mesma coisa é a amante. Quantas amantes eu constelei? Para poder que ela se reencontrasse com o pai de verdade. Para que ela deixasse o destino nefasto dos homens machistas, dos homens violentos com as mulheres que já passaram, porque agora ela pode exigir respeito, né? E para que ela se colocasse à disposição de olhar para a vida dela amorosa e dizer, eu também tenho direito a viver um amor, se eu quiser, né? Entendeu? Sem a necessidade de não só encontrar homens que são casados, porque eu não estou disponível, porque eu prometi para minha mãe que eu ia me casar com o diploma. Como já atendi gente que falou exatamente essa frase. Então, deixa eu ver a frase do Bert Hellinger, é assim, ó. Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido ser... Eu vou ler de novo, ó. Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido ser... E aí o Bert diz, não foi e nem será. Então, tem pessoas que entram no sofrimento que elas ficam, ai, se eu tivesse casado com fulano? E se eu não tivesse feito aquele aborto? E se eu tivesse feito faculdade não sei das quantas? E se eu tivesse mudado para outro país? Gente, resposta de Bert Hellinger, não foi e nem será. É inútil esse pensamento. Inútil. Sendo assim, tudo é o que é. De alguma maneira não existe vilão nem inocente. Aquela criança teve que vir e não pôde nascer. E precisou de você e da criança para acontecer aquela história. Essa história foi importante de alguma maneira. Precisamos acolher essa dor. Bom, voltando à história da amante. Então a pessoa se torna amante para querer encontrar o pai. Eu atendi uma moça que ela falou assim, Sônia do céu, olha, eu não aguento mais eu atrair homem casado. Já prometi para mim mesma que eu não quero mais homem casado na minha vida. Fui pra praia, passar umas férias, encontrei um cara lá. Nossa, gente, cara bonito, gostei do cara, me deu química. Ela falou, vocês viram como eu tenho cavanhaque, ó? Viu? E aí, depois foi ver, o cara era casado. Ela falou, Sônia do céu, eu não aguento mais. Eu tava na praia, eu não tava nem pensando nisso, mas o cara não era casado. Mas não é possível uma coisa dessa, quer dizer, que anda atrás de mim, né? Ela falou, eu não aguento mais. E aí eu falei, deu tesão? Cara, deu química, né? Daí ela deu match. É assim que fala nos aplicativos, né? Deu match. Deu uma vontade assim, me acendeu aquele cara bonitão. Mas na hora que eu vi que era casado, eu já perdi meu tesão na hora. Porque ela se culpava também, né? E vocês já ouviram falar dos neurônios espelho, né? Que a gente atrai exatamente os neurônios iguais. Eu acho tão interessante que aquele cara bom pra casar tava lá na praia também. Devia estar lá, mas ela não viu esse cara. Cara que queria uma mulher pra sumir, pra estar com ele. O cara tava lá na praia, mas ela não consegue ver esse cara. Ela vê o outro que é casado. Porque é o que atrai ela. Porque estar numa relação a sério com outra pessoa é perigoso naquela crença para aquelas mulheres. Então eu não posso estar. Então eu atraio um homem que não pode me assumir, né? Então aí eu fiz a constelação com essa moça que veio exatamente isso, né? Que o pai passava muitas noites fora e a mãe falava, né? Ele tá com as amantes, ele tá com outra mulher.
Então, meio que quando ela estava com esse homem casado, era como se naquele momento ela reencontrasse o pai. Ela tinha segundos, por alguns segundos, aquela criança estava sendo amada e acolhida pelo pai, né? E é tão interessante isso que depois da constelação ela nunca mais encontrou nenhum homem casado, né? E ela pôde, depois de um tempo, contar pra gente que ela tinha conseguido namorar uma pessoa que não era casada. Ela ficou muito feliz porque ela gostou do cara e tal, e tava dando certo. Mas, enfim. Então, eu tô lá procurando o meu pai. Nesse caso dela, era exatamente isso, né? Deu ter um pouquinho do meu pai. Então, no meu papel de amante, eu tenho um pouquinho do meu pai, né? Porque o nosso primeiro homem é o nosso pai. É o primeiro homem, é o nosso herói, né? E aí, se eu não resolver essa relação, todas as demais eu vou continuando, né? Entendeu? Eu vou levando pra frente essa história, vai repetindo as histórias mal resolvidas, né? Até que alguém olhe para isso e diga, gente, o que é isso? O que aconteceu, né? Vou colher essa história, vou olhar com amor, né? Bom, a pessoa que perguntou queria que eu falasse sobre os filhos bastardos, né? Os filhos bastardos, eles trazem muito emaranhamento também, porque não são olhados. A maioria dessas heranças que fica embronhado, sabe essas heranças que o filho não quer assinar, um filho quer mais do que o outro, né? Que a terra mais do que a outra lá. Pois é, esse está querendo por 2, por 3, ele está colocando os filhos que não foram vistos, os abortos e principalmente os que não puderam ser olhados como filhos, que eram os bastardos. Débora, Sônia, o homem que tem amante também é falta de pai ou de mãe? Geralmente, o homem que procura muitas mulheres, Débora, ele está procurando a mãe. Daniela, boa noite. Kátia, boa noite. Boa noite, Rosângela, Caracho. O homem que ele não se satisfaz com uma mulher, ele não se satisfaz com a esposa dele, é porque ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. Então, ele fica procurando muitas. Ele tem muitas mulheres e não tem nenhuma. Entendeu? Boa noite, gratidão. Carmina, boa noite, Sônia. Eu ouvi, jurei que eu não queria homem, medo de ter filho. Minhas irmãs tentaram abortar. Olha que interessante, Carmina. Deixa eu contar uma história de amante pra vocês, um atendimento que eu fiz que eu achei impressionante, que envolvia herança também. Era assim, ó. O cara era prefeito, coronel lá, sabe, do Nordeste? E ele se envolveu com uma mocinha de 13, 14 anos. E a mocinha engravidou dele. Aí o que ele fez? Ele pegou a mocinha e levou para outra cidade para esconder ela. E falou, olha, eu vou cuidar do teu filho, né? Vai dar certo, tal. Só que descobriram a família da moça, todo mundo ficou, o pessoal da cidade, ficou um escândalo. E ele tinha mulher, né? Tinha mulher, tinha filho, tinha tudo. Gente, você sabe que uma vez eu atendi uma pessoa que é da área política e a mulher queria largar do cara porque o cara tinha traído ela, né? E ele era político lá, político grande assim. E aí, os dois vieram para fazer. Quando eu falo os dois vieram, não é que eles vieram na minha casa, não, é pela internet, viu? Eu atendo pela internet, tá bom? Então os dois marcaram, né? E eu fui fazer. E olha a história do cara. Daqui a pouco eu volto na história da amante. A história do cara era o seguinte: o pai dele teve um caso com a mãe dele. O pai dele era casado. Teve um caso com a mãe dele e a mãe dele engravidou. Aí a mãe criou ele sozinha. Então ele nunca teve pai. Só que aos 12 anos ele foi trabalhar para um outro político, um grandão. E ele virou, dos 13 anos em diante, tipo um assessor. E aí ele teve a oportunidade de estudar, o cara virou o pai dele. Esse grande político
que ainda está na política do Brasil, que é essas famílias da turma do cristão brasileiro, sabe? Que, nossa, você olha de fora e fala, gente, que pessoas maravilhosas, que pessoas lindas, nananã, né? Tudo perfeita. Então, é desse tipo. Aí, esse grande político virou meio pai dele, assim, no lugar de pai. Só que esse grande político era amante de tudo quanto era mulher que se pudesse imaginar. Como ele era poderoso, ele tinha todas as mulheres que ele podia imaginar. Entendeu? Menina, novinha, do jeito que ele quisesse. E ele saía de um casamento e entrava no outro. Sabe esses que falam que era família cristã brasileira e tá no terceiro casamento, cada mulher tem um filho, essas coisas? Pois é. E aí, a hipocrisia, tá, gente? Eu tô falando assim porque eu tô dizendo que hipocrisia, né? Mas tudo bem. Não tô aqui pra julgar, eu acho que a pessoa pode casar 10 vezes. Mas não fique apontando o dedo pros outros. Não é verdade? Então, por favor, não julgue as pessoas. Aí a pessoa julga e faz igual, né? Ou pior do que tá falando. Enfim. Então, desde cedo, esse cara aprendeu com esse pai dele, que substituiu o pai dele, a ter muitas mulheres. Que ter muitas mulheres é sinônimo de poder. Não sei se vocês... Eu tô aqui, a maioria que estão me assistindo são mulheres. Para o homem, como o mundo era matriarcal, eu já contei essa história, mas nem é a Sônia que está contando. Essa história da história da mulher, a história da humanidade, é a história da humanidade, é a ciência que conta. O mundo era matriarcal. E o homem, quando ele toma, o mundo vira patriarcal, ter muitas mulheres era sinônimo de poder. Então, numa cidade pequena, que o coroné, político, prefeito, nananã, dono da cidade, ele sai com todas as mocinhas que ele puder imaginar, ele é o poderoso da cidade. Então, esse cara cresceu vendo isso e se segurando. Diz ele, né? Pra mim, que ele se segurava. Até que ele encontrou a esposa dele, se casou e não queria repetir nessa parte, essa coisa do cara ter muitas mulheres. Então, o que ele fez? Ele se segurou o máximo que ele pôde, mas ele acabou traindo a mulher dele. Aí a mulher quis fazer uma constelação para ver se salvava a relação para não acontecer de novo. Que ela falou para mim que depois que ela descobriu a traição do marido, ela não conseguia mais ter tesão por ele. Ela não conseguia mais fazer sexo. O sexo passou a ser doloroso. Ela começou a sentir dor na relação. E no intuito de repente até salvar a relação, ela quis fazer a constelação. E aí na constelação dele veio à tona tudo isso, que os pais deles, tanto o pai dele, biológico, quanto o pai que estava substituto, né? Os dois usavam a mulher como poder. E como ele estava galgando também a carreira política, ele também fazia o mesmo movimento para ganhar poder. E que na cabeça dele tinha uma dualidade, tinha um enigma. É como se ele estivesse numa bifurcação. Aqui tem o poder, aqui eu tenho minha família. Na hora da constelação, ele escolhe a família. Ele chora muito, põe tudo para fora, com honra e respeito ao pai de origem, ao pai adotivo, que ele deixava com ele o destino. E tomava para si o destino dele, que era ter a família dele, a mulher e os filhos. Porém, todavia, portanto, né? Após a constelação, eu oriento que faça alguns movimentos, né? Porque você mexe ali, mas você tem que fazer os movimentos, né? Então foi pedido várias coisas ali para fazer. Então passei tudo para ele direitinho e encerramos dessa forma. Quando foi essa semana passada, o pessoal já fez a pré-candidatura, né? E começa a bombear a gente de spam, né? Não é? Não tá chegando para vocês um monte de spam? Para mim tá. E eu falei, gente, que esse spam dessa cidade longe aqui, que eu nem jamais que eu iria votar lá, porque eu tô longe de mim. Aí eu fui ver. Eu
estava na lista da pessoa. E vi que o pai substituto estava candidato a um cargo chiquérrimo. E ele também, mais um cargo menor. E aí, eu fui dar um Google só de curiosidade. E pasmem a notícia. Que estavam querendo impugnar a candidatura do cara. Nem sei se eu posso falar isso. Porque o cara tinha ido com a amante para dentro do local da... Sabe? E a mulher botou a boca no trombone. A amante jogou a merda no ventilador, bem. Não, eu fui lá, eu fazia com ele lá dentro do gabinete lá. Depois eu sei que vocês são curiosos, vocês vão pesquisar, vocês pesquisem assim, a mulher que contou que fazia dentro do gabinete. Aí vocês vão ver. E eu falei, gente, olha que interessante. O cara continua até hoje. O que era pai substituto. O outro, não tive mais notícias. Só assim que eu virei, que ele anda me mandando spam pra eu votar nele, mas eu não voto lá. Mas eu achei interessante. Você vê como é forte essa coisa de ter um monte de mulher, né? Pra se mostrar poder, né? Agora eu vou deixar todo mundo curioso, né? Então, eu queria contar outra história agora de amante. Essa história do coronel lá do interior do Nordeste que catou a mocinha de 14 anos, engravidou e levou pra outra cidade. Mas aí o povo que ia de pau no cara do coronel. O que ele fez? Deu uma grana pra ela e mandou ela sumir. Ela veio embora pra São Paulo. Aqui ela teve a filha. A filha teve outra filha. Teve uma filha. Casou-se, teve uma filha. E essa filha casou-se. E começou a desconfiar que o marido traía ela. E aí indicaram pra ela uma constelação. Ela veio pra querer fazer a constelação comigo. E eu me lembro de eu fazer aquela sessão que eu gosto de fazer, de sessão de desbloqueio, dela estava dentro do carro, porque ela não queria que ele soubesse que a gente estava fazendo a sessão. E ela falava como se sente, né? Em imaginar que teu marido te traiu, né? Que eu queria tirar a dor emocional dela, porque a ideia era a sessão de desbloqueio emocional. Aí ela falava, é um erro, é um erro, é um erro. E aí ela queria se unhar, assim, ela queria se machucar, sabe? Uma coisa bem forte, assim. Conclusão. Na constelação dela, veio uma amante que precisava ser olhada. E a amante era a avó. E a mãe dela, olha que você vê que história. Eu achei muito louca. Assim, a avó foi a amante lá do prefeito lá, que, enfim. Aí ela teve essa filha. Essa filha casou-se com um homem. E esse homem tinha amante. Só que a filha não ligava, que é a mãe da minha cliente. Inclusive, punhava para dentro da casa, se precisasse. Não se importava do marido ter amante. Podia ter à vontade. Ela não se importava. Então, a filha, quando chegou ali pelos 14, 15 anos, ela começou a se meter na relação dos pais. Falou, mãe, a senhora não pode aceitar que o pai traia a senhora. Já tem que mandar ele embora, mãe. Tá errado. Sabe os filhos que entram na relação? Eu atendi muita gente que fez isso. Obrigar a mãe a separar do pai porque o pai trai, sabe? É errado, onde já se viu, mãe? O pai tá com a mulher lá, a senhora deixa. Como assim a senhora vai perdoar? Mãe, que é isso? A senhora tem que tocar esse homem pra fora. Porque você não sabe. Você não sabe a dinâmica da relação deles. Não faça isso. Você está me assistindo, seu pai e sua mãe se traem, problema deles. Deixa com eles. É a maneira que eles encontraram de se manter juntos, às vezes. No caso específico dessa minha cliente, quando a avó ela vem embora para São Paulo grávida, com 13, 14 anos, ela fecha para o sexo. Tipo assim, ela se sentia tão suja. Aliás, um homem que faz sexo com uma menina de 13, 14 anos, pra mim não é sexo. Pra mim é um estupro. Vocês concordam? Quem concorda comigo? Então, eu não acredito que uma menina dessa idade tá afim, de verdade. Então, o que ela fez? Ela se sentia muito suja. Pelo menos é o que veio na constelação, os sentimentos dela. Então, ela se fecha. Então, a filha dela também se fecha.
A filha dela detestava fazer sexo. Era o que veio. Era uma negação ao sexo. Por isso que ela deixava o marido ter amante. Porque para ela era um alívio. A filha não entendia. Tanto é que ela só tinha uma filha. Que ela... Antigamente não tinha anticoncepcional, não sei se vocês sabem. Antigamente só tinha 2 maneiras de você não ter filhos. Ou você não fazia sexo, ou você abortava. Não tinha outro jeito. Não tinha anticoncepcional, não tinha DIU, não tinha injeção que você tomava. Era muito interessante que as mulheres que tinham 10, 12, que nem minha mãe teve 10, né? Mas as mulheres que tinham 10, 12 filhos, elas eram julgadas. As mulheres ricas da alta sociedade olhavam para as mulheres pobres da periferia e falavam: a senhora é louca, a senhora colocar 10 filhos no mundo, a senhora não tem condição de sustentar. Mas ela não tinha opção, porque o homem queria transar, o marido queria transar, né? E ela não tinha pílula anticoncepcional, né? A bonita da elite, ela já tinha os macetes dela. A maioria era aborto, bem. Bom, enfim. E aí, eu tava lá, daqui a pouco eu vou contar uma de aborto pra vocês verem. Agora me veio aqui na minha cabeça, se der tempo, né? Porque já passou a hora, inclusive. Então, essa minha cliente veio à tona a história dessa avó, que tinha que honrar a amante. Ao contrário de olhar para a amante como se a amante fosse uma coisa horrorosa, que precisava olhar para a amante com gratidão, porque a avó tinha sido amante, mesmo sem querer, né? Então a gente tinha que fazer isso, porque na maioria dos casos, o homem que trai ou a mulher que trai não quer separar, quer manter a relação. E aquele amante ou aquela amante é que nem um banquinho de 3 pés, tá servindo a relação. A amante tá servindo a relação. O cara nunca vai largar da mulher pra ficar com você. Você que é amante que tá me assistindo, desculpe eu dó, meu bem. Mas o cara não vai largar da mulher pra ficar com você. Se ele quisesse separar, já tinha separado. E se, por um acaso, ele separar pra ficar com você, vocês não vão confiar um no outro. E o outro, você vai começar a relação já na destruição de outra família, que não envolve só a mulher. Não envolve só a esposa, envolve filho, neto, um monte de gente. Entendeu? Conclusão. Ela, então, aí veio isso, que a amante precisava ser honrada. Precisava honrar, principalmente a amante do pai, que fez com que o casamento dos pais perdurasse. E honrar a avó. Bom, fizemos todo esse movimento, né? Foi uma constelação muito profunda, porque veio à tona muita coisa que estava oculta em relação ao marido dela também. Ele também não tinha pai presente. Então era assim muito interessante. E depois, passado um tempo, ela me contou que saiu a herança do coronel lá, bem, que a avó nunca tinha ido atrás. A avó, quando ela aconteceu tudo isso, a avó negou-se, né, de ir atrás dessa herança. Mas pois a mãe foi. Foram lá para a cidadezinha, que tinha parente lá ainda, e entraram na justiça e conseguiram uma herança. E tudo isso depois da constelação, né? Ela ficou muito satisfeita. Porque saiu aquela ânsia que o marido ia trair dela e ela ainda ganhou uma herança. Ficou feliz da vida com a constelação. Vou contar uma do aborto e a gente encerra, que já falei demais. Do aborto é o seguinte, é uma moça que a vida dela não caminhava, cheia de problema, não queria de jeito nenhum depender financeiramente do marido, mas toda a questão profissional dela parada. E aí, quando nós fomos fazer a constelação, deu que ela estava olhando para o mundo dos mortos. Muitas crianças. E aí eu falei isso com ela, falei, tem muito aborto na sua família. Tem muito. E daí ela contou que ela vem de uma família classe alta, né? Que a avó dela fez um aborto, porque fez vários, porque assim,
Engravidava, daí fazia o aborto, que era o anticoncepcional dela, da época. E quando então tinha um rapaz na cidade que tinha acabado de se formar como médico, enfim, estava estudante de medicina, um negócio assim, que ele achava muito interessante estudar os fetos. Então ele oferecia o aborto gratuito e então ele ficava com os fetos, que ele pedia em troca, eu posso ficar com o feto? Aí a pessoa dizia que podia, então ele só fazia depois de 3 meses para ter um tamanho maior para ele poder estudar. E assim ele fazia os abortos. E quando a mãe dela foi até ele, ele falou com ela, ele falou: olha, se a senhora souber de alguma mulher que queira fazer, a senhora mande para mim, por favor, que eu não cobro nada, desde que a pessoa deixe o feto comigo. E ela falou: Sônia, eu acho que a minha avó, ela ajudou umas 100 mulheres, porque todo mundo que tinha problema com fazer aborto ia atrás dela e ela indicava esse cara. Então, imagine você que alguém da sua família indicou muitas mulheres para uma pessoa fazer mais de 100 abortos. Imagine o peso que não era para ela. E ela falou: eu estudei numa universidade incrível. Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu já viajei o mundo, mas eu não tenho sorte na minha carreira, na minha profissão. Entendeu? Então, depois que a gente fez essa constelação, eu indiquei um monte de coisa para ela fazer. Você tem que continuar, né? Ali fazendo os movimentos. Mas rapidamente depois ela falou que tinha encontrado lá uma maneira lá. Parece que uma prima iam montar uma clínica junto, um negócio assim, que ela ia trabalhar. Pelo menos naquele momento que ela traz o retorno para mim, ela estava muito feliz e agradecendo, né? Pelo resultado, né? Então, é uma caixinha de surpresa, né? Constelação. Você não sabe exatamente o que vai vir ali, né? Mas eu falei tanto sobre amante, falei sobre aborto, porque a primeira consequência de uma criança que ela é gerada numa relação extraconjugal é o aborto. Depois as que ficam, se vêm de pessoas poderosas, que nem essas que eu falei com vocês, que são políticos, empresários, nananã, assim, que não pode ninguém saber, né? Que tem um nome a zelar. Então, que são os mais hipócritas, né? Que depois fica com a bandeirinha do Brasil falando: ai, família cristã brasileira, ai, sou contra o aborto, ai, não pode ser homossexual, ai, né? Assim que eles fazem. Deus fez o homem e a mulher, não podem fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é dar um dinheiro e fazer a pessoa desaparecer. Teve uma constelação de amante, não sei se é amante, porque sempre essas histórias, vocês veem que ela é uma mistura de abuso com amante, com filhos. Eu não vou passar pano pra mulherada não, mas eu quero falar uma coisa. O homem, quando ele trai a mulher, ele tá em busca de tirar algo, sabe? Ele tá em busca de prazer. A mulher, quando ela trai o homem, ela tá em busca de conexão. Então, assim, ela encontra um cara, daí esse cara, ele olha pra ela diferente do que o marido já não tava olhando. Por isso que a mulherada cai no conto daqueles árabes que fica mandando mensagem no Facebook, que eles falam assim: minha esposa, minha princesa, minha lua. Esses caras, tudo árabe, que é tudo golpe da internet, vocês já ouviram falar disso, né? Inclusive já tem gente que caiu no golpe, viu? Por que a mulherada cai? Porque nós somos muito emotivas, nós somos muito emocional. O marido nunca mais falou nada de bonito pra você, porque você não é minha aluna do curso de O Sucesso para Amor, porque se você fosse, seu marido tava falando todo dia pra você, mas enfim, logo você será, espero.
E aí, a mulher, uma pessoa olha para ela, abraça ela, dá um beijo na bochecha dela, se apaixona. E daí o que que acontece? Você vai fazer sexo com esse cara amante aí. Daí você fica toda apaixonada pelo cara, só que o cara só tava querendo dar uma desgastada lá, porque ele também é casado. E ele tá querendo dar uma relaxada da relação dele lá, dos problemas da vida dele. E você caiu no conto do vigário feito besta. Porque você é muito emocional. Então a mulher, quando ela trai porque ela se conectou, é conexão, é emocional. O homem não, ele trai para fazer sexo mesmo. Mas tanto faz um ou outro, é porque o cônjuge está no mundo dos mortos. O cônjuge não está lhe dando o que você busca ali. E aí você, para manter a relação, fica de conversa com o outro e às vezes encontra uma possibilidade aí de você trair. Então, a mulher, quando ela trai em busca de conexão. Só para vocês saberem, tá bom? Sem nenhum julgamento. Eu acho que eu ia contar mais um caso, né, para vocês, só que agora já até fugiu da minha cabeça, me deu vontade de falar isso, porque não é tão simples assim para mulher fazer sexo. Para mulher conseguir fazer sexo assim, sabe? Ai, vamos fazer sexo, vamos correndo ali, vamos. Só se ela estiver bêbada, entendeu? É pouquíssimas mulheres que conseguem. A maioria de nós precisa de um estímulo, precisa de um toque, precisa de uma conexão, entende? Por isso que elas ficam presas nessa relação de amante anos. Entendeu? E o cara enrolando você. Então, se você é amante, por favor, desenrole esse carretel. Venha fazer uma constelação, tá? Se você é filho de uma relação extraconjugal, por favor, venha também fazer uma constelação. É preciso olhar para isso. Preciso dar lugar. Ah, então, já que eu tô contando casos assim, né? Eu até fiz uma live uma vez para falar desse caso, mas me veio agora. Ministro do Superior Tribunal Regional, o nome do homem. Se alguém tiver com o Google aberto aí, coloque. Ele tem um filho com a empregada. Que vocês sabem, quando fala para mim que tem filho com a empregada negra favelada, para mim não foi consensual. Ah, não foi. Patrão que fica transando com empregada foi consensual? Quando eu morava sozinha, era menina, 15, 16, 17 anos, eu ia trabalhar, fazer faxina na casa dos outros. Eu já tive que correr de filho de patrão. E a gente é menina também boba, né? Que a gente quer conversar. Quando você vê, não é conversa. Eles estão querendo transar. Vê se alguém acha o nome do homem aí. É ministro do STJ. Ele entrou, quer ver, ó? 2021, se não me engano. Não, 2020 ou 19. Mas foi agora. Não foi há muito tempo, não. Ele assumiu. O cara teve uma carreira brilhante. Mas adivinha? Um filho querendo reconhecimento da paternidade. Aí pediu o DNA, aí enrolava. Aí não mandava, colocava uma testemunha lá dos Estados Unidos para vir. Já para não ter. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu na justiça. Olha, o nome do homem, acho que é Jorge, hein? Gente do céu, tô quase lembrando o sobrenome do homem. O nome do homem é Jorge, o nome do ministrão chique lá. O filho dele, se não me engano, foi o vereador mais bem votado em Florianópolis. Homossexual negro favelado. E o pai chiquérrimo. Mas ele conseguiu colocar o nome do pai. Mas assim, pela honra. Mas não tem contato. Ah lá, a Maria da Graça está entregando o Roberto Carlos. Jorge Mussi, muito obrigada, Leoni. Jorge Mussi é o nome do ministrão chique, né, bem? Mas o menino, filho, nossa, ele fez uma carta aberta no Facebook, acho.
uma carta aberta, como se ele estivesse direcionando, sabe? Falando da história. Acho que eu vou ler para vocês, eu vou ler e daí a gente encerra. Ai, se eu conseguir ler, né? Porque toda vez que eu leio me dá um nó na garganta. Mas é isso que acontece com os filhos bastardos. Então é um destino pesado. Vou procurar aqui, Leoni, eu quero ler agora. Eu leio e encerro com vocês. Eu falei demais, olha. 1 hora de live, sendo que é 30 minutos. Olha, põe o título aí. 30 minutos de constelação, já tá 47. Mas você vê como esse tema mexe com a gente? Sabe por quê? Porque nós somos mulheres. A gente sente na pele o julgamento. Tanto se você for amante, tanto se você for a mulher que é traída. Tiago Silva Filho. Ah, obrigada. Agora tá fácil. Tanto se você for mulher, tanto se você for a empregada que engravidou, tanto se for o filho bastardo da relação consensual ou não, né? Tiago Silva. Então, de qualquer forma, a gente vai lidar com o julgamento. E é por isso que a gente sente. E é por isso que a gente é constelador. Pra gente olhar para isso sem julgamento. Porque já fomos julgadas demais, vocês não acham? Mas o mais interessante, eu vi que a Marisa, nossa, que triste, né? Mas o mais interessante disso... O mais interessante disso... Olha, eu achei o Facebook dele aqui. O mais interessante disso, Marilza, não é o fato de ser triste. É o fato da gente entender que essa é a nossa força. Não é à toa que uma pessoa escolhe o pai e a mãe para nascer. Se eu escolhi o chiquetosão do ministro do STJ com a minha mãe empregada negra da casa, faxineira, é porque eu precisava dessa força. Eu precisava disso. Tanto é que sem estudo, sem ajuda nenhuma, porque uma coisa é o ministrão que estudou lá nas faculdades mais chique do mundo, mais caríssima do mundo, falou 200 línguas, viajou o mundo inteiro. O outro é o nascido na favela, sem pensão, que virou o vereador mais bem votado de Florianópolis. Percebe o tamanho da força? Você percebe que aquilo que a gente não teve, que a gente não tomou porque não nos deram, é a nossa maior força? Imagina o tamanho dessa história, o peso que tem. Nunca mais um negro homossexual favelado vai poder falar que não pode, porque tem esse rapaz para dizer que sim, para dar o exemplo. É daí que é a importância. E é por isso que a gente nasce nessas histórias. E quanto mais difícil for a sua história, maior é o seu ganho. Se você tomar a força dela e não ficar no vitimismo, né? Bom, eu queria achar a carta, mas tem tanta coisa aqui na... vamos ver se eu consigo achar aqui. Tô doido pra achar. Leoni, eu sei que tá me ajudando aí, querida. Se você achar antes de mim, você me avisa, porque eu não tô conseguindo achar. Deixa eu baixar aqui, porque... Ah, aqui, ó. Vamos ver se é esse, né? Vamos lá. Vamos ver se é esse aqui. Olha a carta que ele fez pro Jorge Mussi. Fez pro Brasil, na verdade, né? Vou ler, daí eu termino assim a sessão, porque senão já tô falando demais. Sessão, aí eu termino a aula. Eu venci o racismo do meu pai através da força do amor da minha mãe. Olha. Prepare o lenço aí. Desde os tempos do Brasil colônia, o país traz no seu DNA uma linhagem de filhos e filhas bastardos, concedidos a partir de relações entre o poder machista e o misógino da Casa Grande e a submissão impostas às mulheres serviçais. Até me arrepia. Assim como milhares
Este é o início da minha vida. A diferença nesse caso é que eu resolvi lutar contra a tradição desse silêncio opressor. O meu nome é Tiago Silva Mussi, que ele deixa bem claro. Eu sou filho da empregada doméstica Regina da Silva Mussi, Regina da Silva, só isso, Regina da Silva, e do ministro do STJ, Jorge Mussi. A minha luta começou antes mesmo de eu nascer, quando meu próprio pai, patrão da minha mãe, pediu que ela abortasse para não prejudicar a sua carreira jurídica. Vou até tomar uma água. Então ela, mulher preta e de fibra, como todas, e ele, de família tradicional, não poderia aceitar um filho negro perante a sociedade. Ela então foi demitida e abandonada à própria sorte. Há 37 anos atrás, com medo da alta sociedade poderosa, a minha mãe se calou para que eu pudesse vir ao mundo. Eu recebi o sobrenome da minha mãe e entrei para a estatística dos milhões de brasileiros, filhos de pais desconhecidos, mas com uma mãe guerreira. Ele coloca uma mãe guerreira. Eu não gosto desse arquétipo, mas eu vou ler na íntegra aqui, né? 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no registro, tá? Só para vocês saberem. Ainda criança, eu lembro de enxergar da janela da casa onde eu cresci o imponente prédio do Tribunal de Justiça, onde o meu pai trabalhava como desembargador. Mas só entraria ali pela porta da frente após muitos anos. Aos 14 anos, eu descobri quem era o homem que havia me colocado no mundo. Então tentei contato, mas ele não me reconheceu. Não foram poucas as noites que eu chorava baixinho na cama, em busca de uma resposta para tamanha indiferença. É difícil conceber que aqueles que mais deveriam te amar simplesmente não te amam. Em alguns momentos eu questionei a minha história, a minha mãe, a minha cor. Depois descobri que não era eu o culpado, mas eles, os homens que geração após geração nutrem o racismo estrutural que assola o país. Aos 18 anos de idade eu já não queria mais amor. Eu queria justiça. Eu entrei com o pedido de reconhecimento de paternidade contra o todo-poderoso presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele chegou a pedir para arrolar uma testemunha que morava nos Estados Unidos, criando através da resolução do processo, mas criando entraves para a resolução do processo. Mais de uma década depois, eu recebi da Justiça o direito de incluir seu sobrenome na minha certidão. Isto foi mais próximo que eu cheguei do meu pai, que até hoje me rejeita por causa da minha cor. E apesar do senhor ministro pensa, eu tenho muito orgulho da minha cor, da minha história, da minha luta e da minha mãe. Eu tenho orgulho de ser filho da dona Regina da Silva e carregar o seu sangue, sobrenome e a sua garra, herdada pelo sofrimento, assim como acontece com muitas outras empregadas domésticas no Brasil. A estas mulheres eu desejo força e esperança. Ele colocou no Dia das Mães esse texto, né? Mas quando... esse texto tá bem profundo, mas o texto que eu li, assim, bem coisa... foi quando o Jorge Mussi recebe, né? Ele recebe lá o cargo, né? De ministro, né? E aí perguntam pro Tiago, né? Dizem, olha, você não foi convidado lá para a cerimônia? E ele ficou cansado de ouvir essa pergunta e resolveu pôr no Facebook. Falou, gente, vocês parem de ficar me perguntando se eu fui convidado e eu vou explicar por que eu não fui convidado. Não, eu não fui convidado. E aí ele coloca. Mas eu queria que vocês vissem a foto do ministro e dele para vocês verem como eles se parecem. Olha. Vocês viram como eles se parecem? Tem como negar que ele é filho? Eles se parecem, gente. Né? Eles se parecem. Então, eu vou, de repente,
Depois vocês procurem, eu acho que saiu na Veja na época. Jorge Mussi, Thiago Silva, Veja ou UOL. Coloque no Google, dê uma googada. Vocês vão ler na íntegra quando ele resolve pôr a boca no trombone e falar por que ele não foi convidado. Maria da Graça, eu e meus irmãos não temos o sobrenome de meu pai por ser minha mãe casada apenas no religioso. E na época só teria o registro quem fosse casada civilmente. Olha que coisa. Até isso tem, né, Graça? Até isso tem. Bom, gente, falei demais hoje. É que tá chegando o Dia dos Pais, né? E nós vamos fazer a Semana dos Pais, viu? Semana que vem. Serão 3 aulas ao vivo comigo, que eu vou falar sobre essa profundidade, né, da conexão com o pai. Então, já tô no ritmo já do pai, né? E aí estão todos convidados, é só ficar lá no grupo do WhatsApp, onde a gente vai pôr o link das aulas, tá bom? A Leandra falando assim, né, que geralmente é assim, o bastardo já nasce logo com a cara do pai, que é pra não ter perigo de falar que não é dele, né, Leandra? O cara tenta esconder, mas não dá, porque o filho já nasce com a cara dele, né? Que é pra não ter jeito, né? Bom, gente, é isso. Quem quiser agendar a constelação, 11934720974, fala com a Samanta. E semana que vem, Semana do Pai. Opa! Aulas maravilhosas. Vou falar sobre por que a gente não consegue ter sucesso na vida enquanto a gente rejeita o pai. Vou falar sobre pai narcisista. E vou falar sobre o pai, o caminho para o mundo. E como tomar esse pai, né? Mesmo que fisicamente não seja possível, mas a busca pelo pai, quando a gente é adulto, ele é interno. E é isso que a gente vai falar semana que vem. Tá bom? Ó, gente, um beijo para todo mundo que tá aqui me acompanhando, que ficaram até o fim. 30 minutos de constelação que virou 1 hora. Quero agradecer todo mundo que tá aqui, vocês são muito especiais. Desejar assim uma noite maravilhosa, que vocês encontrem as pessoas certas, atraem as oportunidades e entrem no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito. Divino! Beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão.